Assim, então, em nome de Deus, de Jesus, Maria, a nossa mãe espiritual, em nome do mentor da nossa casa, a quem agradecemos de todo o coração, e desses amigos espirituais que compõem a sua equipe, que nos dirige, pedimos a permissão para dar início, então, ao nosso trabalho, convidando nosso querido Eduardo. Jesus te abençoe, filho. Paz, saúde. Muito bom dia. Que o amor de Deus e a paz de Jesus se façam presentes conosco nesta manhã, né? Último domingo do ano de 2017, apagar das luzes do ano, né? Daqui a algumas horas reiniciaremos um novo ciclo das nossas vidas, né? E nesse final, em todo o final do ano, a gente costuma fazer aquela reflexão. Bom dia, Dona Isaura. Não tinha visto a senhora aí. A gente costuma fazer aquela reflexão, né, a respeito do que passou e de como pretendemos nos orientar para o ano que se segue, né, para o ano novo. E nada melhor como a gente procurar fazer reflexões de natureza espiritual. Somos seres espirituais, encarnados num corpo de carne, vivendo uma experiência material. E nada melhor do que nós tentarmos nos reencontrar com Jesus nesse último ano, né? Tentar compreender a sua mente, compreender os seus sentimentos, a sua proposta para nós. E foi nesse sentido que eu montei esse material para hoje, porque muito se diz que a doutrina espírita é o que se chama de cristianismo redivivo. Mas o que vem a ser o cristianismo redivivo? Primeiro, para que a gente possa começar a compreender de uma maneira mais clara essa ideia, né? Vamos tentar fazer alguns esclarecimentos iniciais. Então, como o senhor Anésio muito bem observou, né? Eu coloquei essa imagem, que é um quadro do Leonardo da Vinci, que representa a Santa Ceia, em que Jesus se reúne com os seus apóstolos, né? Todos como iguais, todos no mesmo patamar de igualdade. E nós vamos tentar compreender o que isso significa para nós, para as nossas vidas, e para esse sentido que a gente costuma dar para a doutrina, que é do cristianismo redivivo. Então, qual é o sentido, o significado da palavra redivivo? Redivivo é aquilo que retorna à vida, aquilo que ressuscita, aquilo que volta. Bom, mas daí então vem uma pergunta. Se a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, isso quer dizer que o cristianismo morreu? É a primeira pergunta que nos vem à cabeça. Para essa pergunta nós temos duas respostas. Sim e não. Sim. Se a gente adota a palavra cristianismo, no sentido tradicional, como o conjunto de religiões, de estruturas teológicas, de estruturas formais, de conjunto de dogmas, de conjunto de práticas exteriores, de ritualísticas, de hierarquia eclesiástica. Nesse sentido, o cristianismo não morreu. Não morreu porque hoje, desde a passagem de Jesus por nós, o número que eu encontrei é de que há hoje no mundo em torno de 30 mil denominações religiosas que se dizem cristãs. 30 mil sistemas formais de religião, com os seus dogmas, com os seus rituais, com as suas liturgias, com os seus papas, pontífices, padres, pastores, uma estrutura de poder que muito pouco tem a ver com o Cristo. Então, nesse sentido, o cristianismo não morreu. Muito pelo contrário, proliferou.
Grande parte das pessoas do planeta Terra hoje, de alguma maneira, professam alguma denominação cristã. E cada uma delas invocando para si o título de verdade. E anatematizando todas as outras. Dizendo, se você está comigo, você está salvo. Se você está na outra, está perdido. Então, nesse sentido, o cristianismo, como religiosidade formal, não morreu. Porém, no sentido filosófico, o cristianismo morreu. Morreu soterrado por essas estruturas formais, por esses sistemas de dogmas, por esses sistemas de hierarquia de poder, de dominação, que nada tem a ver com a mensagem simples de Jesus. Hoje nós temos o Evangelho de Jesus e nós temos os 30 mil evangelhos dos homens em circulação. E o que a doutrina espírita pretende quando ela diz, olha, nós pretendemos, resgatar o sentido original, o sentido simples da palavra do Cristo. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, a doutrina espírita também está nesse bolo de 30 mil religiões aí. É isso? A resposta é não. Por quê? Porque doutrina espírita não é religião no sentido dogmático do termo. Não é religião no sentido formal do termo. Doutrina, ou seja, como sistema eclesiástico, com estrutura formal, com o seu líder espiritual máximo, com a sua hierarquia estruturada, com rituais. A doutrina espírita não tem ritual, não tem práticas exteriores, não tem objetos litúrgicos. As pessoas que vêm aqui, vêm falar, usam estola, usam batina, ou cores específicas para determinadas épocas. Há aqui um aparato sobre o qual há objetos sagrados, sacramentos. A doutrina espírita não é religião nesse sentido. No sentido das práticas exteriores. Porém, ela é religião no sentido filosófico da palavra, que é no sentido central, que é o sentido da religação. Quando a gente vai buscar a raiz, a etimologia, a origem da palavra religião, nós encontramos lá do latim, o famoso religare, que todo mundo já deve ter ouvido falar. Religare é quê? Religar as pessoas entre si, que comungam, que congregam os mesmos princípios, os mesmos ideários. E essas pessoas religadas ao Criador, numa conexão direta, sem intermediários, sem estar soterrada sob dogmas, sistemas formais de poder, de dominação. Jesus, quando passou aqui, a maior batalha dele foi contra o farisaísmo. E o farisaísmo era justamente essa criação infinita de sistemas, de regras, como é que se lava a mão, que dia que pode entrar no templo, que dia que não pode, quem que pode, quem que não pode. E ao mesmo tempo que eles impunham esses sistemas de regras, eles mesmos não cumpriam as regras que eles impunham aos outros. Por isso que Jesus diz que eles impunham um fardo pesado para os outros que eles não carregavam. E o farisaísmo está de volta. O farisaísmo está aí, representado por essa miríade de evangelhos que não são o evangelho de Jesus. E a doutrina espírita tem a tarefa, nós vamos ver aqui, a doutrina espírita tem a tarefa de resgatar esse sentido simples do Evangelho. Aquele sentido que fala aos nossos corações. Que busca nos transformar para a vida. Numa
perfeita e real religação com Deus. Prosseguindo, Jesus, quando passa por nós, 2000 anos atrás, ele vem e diz claramente: eu vim consumar todas as coisas. Eu vim consumar todas as profecias. De que profecias Jesus falava? As profecias do Antigo Testamento, que representam uma visão de Deus que para Jesus estava ultrapassada. E ele nos apresentou uma nova visão de Deus. A contraposição entre a visão de Deus que havia na época, que era o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, está aí de novo. A gente ouve nas pregações, as pregações invocando o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E Jesus vem e diz: não, Deus não é Deus de um povo. Deus é o Pai. É Pai de todos os povos. Percebam a diferença de visão. E percebam que essa visão do Antigo Testamento está presente hoje. Hoje você vê as pregações, eu não estou falando isso em tom de crítica, eu estou falando isso em tom de esclarecimento, para que nós nos esclareçamos, para que nós consigamos nos orientar frente ao Evangelho e compreender que a visão que Jesus tem para nós a respeito de Deus e da vida é uma visão completamente nova. E 2000 anos se passaram e a gente ainda não compreendeu. E a gente ainda está apegado ao que Jesus veio consumar. E até os apóstolos, muitos deles não compreenderam. Então, Jesus traz para nós a figura do Pai. O Senhor Onésio lembrou, quando ele ensinou as pessoas a orar, quando for orar ao Pai, como devemos orar? Pai nosso. É Pai do branco, é Pai do preto, é Pai do judeu, é Pai do católico, é Pai do protestante, é Pai do espírita, é Pai. Tanto que Jesus chamava a Deus de Abba. Abba, em aramaico, é paizinho. Nessa relação íntima, que vai além das estruturas formais, que vai além dos dogmas, que vai além, muito além das práticas exteriores. Então, qual é o mandamento? Quando naquela cena da última ceia, Jesus, já sabendo que a hora dele havia chegado, que a tarefa dele estava prestes a se cumprir, e que ele ia deixar esse mundo com a mensagem dada já, ele disse para nós assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Então veja-se Jesus se colocando em posição de igualdade. Dizendo assim: somos todos filhos deste Pai misericordioso. E qual é o mandamento que eu deixo? É um mandamento novo, que resume tudo que nós fizemos até agora. Amem-se uns aos outros. Se nós pegarmos este livro aqui, tão vilipendiado, e nós lermos as parábolas, as histórias, os paralelos que Jesus faz, tudo nos vai levar a este princípio básico elementar aqui. Amem-se uns aos outros.
Mas então se vocês vão me perguntar, bom, mas se é assim, por que eu preciso ler? Já está resumido. Não, é necessário, porque Jesus nos apresenta inúmeras nuances desse amor. E nos orienta para a vida. E ele diz para nós, aprendam a amar. Esse é o único dogma que vocês precisam seguir. Esse é o único mandamento. Jesus disse para nós, vós sois o sal da terra. O que é ser o sal da terra? É aquilo que dá graça, é aquilo que dá sabor, aquilo que faz a vida na terra ficar interessante, saborosa. Vós sois a luz do mundo. Vocês, através das suas atitudes, dão sabor à vida, iluminam a vida. Ele coloca no coração de cada um a realização concreta disso que ele chama de reino de Deus. E nos chama a fazer o quê? Fazer brilhar a nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aquela passagem aqui, ó. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Quando você compreende o Evangelho, compreende a simplicidade, você acendeu dentro de você a candeia. A candeia é uma lâmpada tocada a óleo, a azeite. Só que você não pode, depois que você acendeu essa lâmpada dentro do seu coração, colocar ela debaixo de um alqueire, que é um receptáculo ali que apaga a vela. Você precisa iluminar a casa, colocando essa vela no alto do velador. O que é o alto do velador? É a prática diária. É a transformação concreta. Para que essa luz não seja só uma teoria vã sem sentido. Para que essa luz seja realmente transformadora da tua vida e que você consiga, apesar das suas dificuldades, ser luz para os outros também. Olha a simplicidade. Isso independe de pastor, independe de padre, independe de estrutura formal, independe de dogma, independe de prática. Não tem nada de prática exterior. É a vivência. É a realização concreta. Então, o Evangelho do Cristo é simples. E ele é transformador. Só que ele é tão simples e tão transformador e tão poderoso que ele causa inúmeras divisões. E Jesus nos chama para servir neste Evangelho, nessa proposta simples, apesar das nossas sombras, das coisas que a gente ainda carrega dentro de nós que nos fazem cair. E ele diz aqui, ó, lá em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venha do jeito que você é. Não fique esperando você alcançar a santidade, alcançar a perfeição, para participar desse reino de Deus. O senhor Nésio estava falando da situação do país na abertura. A gente tanto se queixa da corrupção. A corrupção que ela faz de nefasto na vida da gente. Né? Dinheiro público que deveria servir para satisfação de remédio num postinho de saúde, de salário bem pago para um professor. E nós vemos a corrupção todos os dias. E nós, quando temos a primeira oportunidade, nós não deixamos de praticar as nossas pequenas corrupçõezinhas de cada dia. E cadê o Evangelho do Cristo? Cadê o sal da terra? Cadê a luz do mundo?
Olha como o convite é simples. Ele te coloca diante das decisões no momento em que você tem... Eu quero servir ou não quero? Se alguém quer vir, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Negar essas corrupções que a gente ainda carrega dentro de nós. Nas mínimas coisas. Negar aquilo que a gente ainda é de negativo. Que causa queda para nós e para os outros. Carrega essa cruz que você tem ainda e vem. Vem desse jeito. Que no processo a gente se melhora. Que no processo a gente cresce. O convite é simples. No entanto, criam-se sistemas. Não, porque para você ser salvo, você precisa do batismo de João. Não, não é o batismo de João. É o batismo do Espírito Santo, com fogo. Como nós vamos ver depois? Aí o batismo de imersão ou o batismo de aspersão? 30.000 sistemas. Jesus não inventou nada disso, isso é coisa do homem. É coisa da cabeça equivocada de quem quer manipular as pessoas, de quem quer ter poder sobre as pessoas. Imagina só, o sistema que eu crio de batismo é o que vai te dar salvação. Automaticamente, se você crê nisso que eu estou dizendo, e deixa de lado o que Jesus fala, você está sob o meu poder. Você vai fazer o que eu quiser. Se eu pedir tua casa, você vai me dar. Se eu pedir teu carro, você vai me dar. Se eu pedir seu tudo, para você ficar na dependência de Deus, como eles dizem, você vai me dar. Porque eu estou no controle da tua salvação. Quando Jesus diz lá em Mateus 25, 31, 46, quem vai ser salvo? Vai ser salvo quem aprender a amar. Não quem foi batizado X, Y, Z igreja, por X, Y, Z ritual. É a vivência simples do Evangelho do Cristo. Então vocês percebam, nesse sentido, no sentido formal, o cristianismo não morreu. Mas no sentido filosófico, o cristianismo morreu. Essa mensagem simples do Cristo está soterrada sob uma montanha de sistemas que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. E a doutrina espírita quer ser esse instrumento de resgate do Evangelho simples, transformador, libertador. Mas Jesus sabia, né? Sabia que a gente não compreenderia. Depois nós vamos ver isso. Ele sabia que a gente não compreenderia. E logo depois que ele passa, deixa a mensagem, quando ele diz para os apóstolos, ide pregar o evangelho a toda a gente, dali, daquele momento, começa a crescer, mas já começa a se dividir. Muito bem. Primeira, Igreja Católica Apostólica Romana. Este livro aqui foi compilado e se sabe que os textos foram escolhidos, foram adulterados. E muito do que foi colocado aqui foi colocado para a estruturação e fundamentação do poder desta instituição. Para colocar sob o poder e a dominação de um determinado grupo religioso. Ao mesmo tempo que crescia, já começavam as divergências, né? O primeiro concílio de Nicéia, ali, em 325, estabelece a base do credo católico, certo? E em 380 ela foi tornada religião oficial do Estado romano. Porém, antes desse momento, já tinha uma primeira divisão. Igreja Ortodoxa Copta. Essa igreja aqui foi fundada por Marcos, no Egito. E qual que era o primeiro conflito entre essas duas visões? A Igreja Católica Apostólica Romana
defendia, como defende até hoje, a ideia da divindade de Jesus, que Jesus é o próprio Deus que se encarnou entre nós. É o próprio Criador. E que esse Deus se divide em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fui católico. Quem foi católico sabe. Quando a gente faz a persignação, você invoca a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a igreja ortodoxa, ortodoxo em grego, ortodoxo é ensino verdadeiro, ensino real. Então seria a igreja do ensino verdadeiro de Deus, do ensino real. E católico em latim é universal. Nós temos um universal de novo, né? Igreja Universal Apostólica Romana, se a gente fosse traduzir em bom português. Certo? Essa igreja foi fundada em 46, lá em Alexandria, e separou-se da visão da Igreja Católica em 315. Já começou a primeira divisão ali. Depois, mais para frente, Igreja Ortodoxa Oriental, que divide entre a bizantina, a grega, a russa, e tem inúmeras frações da Igreja Ortodoxa no norte da África. Em 1054. Mas por que se separa? Por uma questão de poder. Porque a Igreja Ortodoxa não aceitava o dogma da infalibilidade do Papa. Então não queria se submeter ao poder do Papa romano. Divisão de poder. Não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com visão diferente do Evangelho. Com busca do Evangelho real. Vamos continuar. Reforma Protestante, 1517, 1648. Todo mundo deve ter estudado isso no ensino médio, né? Com Martim Lutero, Calvino, as 95 teses, né? Então ele falava da corrupção da igreja, certo? Falava da questão da não é supremacia a palavra, do monopólio da interpretação da Bíblia pela igreja. Então, Calvino e Lutero defendiam isso daqui, ó. Livre exame das Escrituras. Método literal de interpretação. Alguém já ouviu falar disso ou não? Interpretação literal da Bíblia? Onde nasce? E depois eles veem que não dá muito certo, então eles mudam. Método histórico-científico. Mas método histórico-científico baseado nos dogmas. Científico entre aspas. Certo? Então, desse movimento nasce a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, a Igreja Anglicana e a Igreja Batista. E a Igreja Batista é um conglomerado de denominações. Existem diversas subdivisões na Igreja Batista. Vamos continuar. Essas são as igrejas protestantes consideradas igrejas históricas. Certo? Agora nós vamos avançar um pouquinho mais. O pentecostalismo nasce em 1906 com esse William Seymour, lá nos Estados Unidos. Dons do Espírito, falar em línguas estranhas, né? Cair no Espírito. Quem já viu vídeos das pessoas, vai lá o pastor e faz assim, aí cai todo mundo, está todo mundo caindo no Espírito. Expulsar demônios. Tudo é obra do demônio. Você perdeu o emprego? O demônio. A mulher separou de você? Demônio. Tem um companheiro de trabalho com quem você não dá? Está endemoniado. É tudo demônio. Não traz a responsabilidade para você. E nesse ponto, se diverge das igrejas, se abre uma divisão com as igrejas protestantes históricas. Nesse ponto, principalmente nessa questão, porque eles se baseiam muito naquele evento do Pentecostes. Então, os dons do Espírito Santo, aí você vê aquele pessoal falando aquelas línguas que não existem. Quando Jesus, na verdade, em Pentecostes, pede para que os apóstolos preguem o Evangelho para toda a gente.
E diz lá que havia pessoas de 120 nacionalidades diferentes. E os apóstolos começam a falar, e as pessoas escutam o evangelho na sua língua, no seu idioma inteligível. Então, quem está lá que é grego, ouve um apóstolo falar em grego. Quem está lá que é turco, ouve lá o apóstolo falar na língua do turco, turca. Quem é egípcio, ouve falar em copta, que era a língua da época. Não é hoje é o árabe, na época era o copta. Então, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê nos vídeos. E a gente vê que aquilo não tem nada a ver com o evangelho simples de Jesus. Não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com transformação pessoal. Tem a ver com práticas exteriores que Jesus tanto combateu na figura dos fariseus. Então veja o farisaísmo de volta. Depois, neopentecostalismo. 1970. Também lá nos Estados Unidos. Como a gente só importa coisa boa, nós importamos também. Neopentecostalismo. Do neopentecostalismo fazem parte essas igrejas que vocês conhecem. A Igreja Universal do Reino de Deus, Deus é Amor, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Internacional da Graça. Todas elas estão baseadas na vertente do neopentecostalismo, que junta isso aqui, dons do Espírito, falar em línguas, tudo é o demônio, com isso aqui, ó, método literal de interpretação da Bíblia. Aí é uma loucura. Aí é o que nós temos hoje. Nada do Evangelho de Jesus. Tudo de evangelhos de homens, que criam sistemas para ter a sua parcela de poder, de dominação, de mais fiéis, de mais arrecadação. Tudo se resume a dinheiro. Total estimado das denominações cristãs existentes hoje no mundo, 30 mil. E aí a gente se pergunta, como é que fica o cristão? Que tudo é como uma criança. Imagina só um grupo de crianças que, de repente, chega alguém e vai dar um brinquedo para essas crianças. Todas elas querem esse brinquedo. Todas elas querem brincar com esse brinquedo. Querem se alegrar. No entanto, vem algumas dessas crianças e se apoderam do brinquedo. E começam a dizer quem vai poder usar o brinquedo, como que vai usar, do jeito que tem que usar. Se você vai usar, você tem que pagar para usar. Foi isso que fizeram com o Evangelho de Jesus. É isso que está sendo feito com o Evangelho de Jesus. Só que Jesus diz para nós, dá de graça o que de graça recebestes. Simples. Simples. No entanto, se criam sistemas para contradizer o próprio Cristo. Então, nesse sentido, o Evangelho, no sentido filosófico, o cristianismo, no sentido filosófico, está morto. Desde que nós não os deixemos morrer, ou deixemos morrer. Desde que nós façamos a tarefa que cabe aos espíritas, de buscar esse encontro pessoal com o Evangelho de Jesus. Está dito no livro dos Espíritos, qual o maior modelo, qual o modelo e guia da humanidade? Jesus. Toda a verdade está no Evangelho, está lá no livro dos Espíritos. E nós precisamos apenas criar o hábito de buscar esta compreensão simples do Evangelho e trazê-lo para as nossas vidas diárias, para nos transformarmos em cristãos. Jesus sabia que essa confusão ia se dar. Sabia. Ele tinha o dom da presciência. Então vem ele e promete. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então eu pedirei ao Pai,
e ele dará a vocês outro advogado. Olha aí, senhor Onésio. Vai, é nóis. Em algumas traduções, Consolador, para que permaneça com vocês para sempre. Ele, esse Consolador, o advogado, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora com vocês. Quem que mora com eles? Com os apóstolos? Jesus. Vocês o conhecem, o Espírito da verdade, porque moro com vocês. E ele continua. Essas são as coisas que eu tinha para dizer estando aqui. Mas o advogado, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem tudo o que eu lhe disse. Vocês entenderam por que foi necessário fazer essa exposição? Eu não fiz essa exposição para criticar as religiões, é para que a gente possa compreender o que nós estamos fazendo aqui. Porque senão a gente vem nos estudos, a gente vem nas palestras, e a gente não sabe o que está fazendo, a gente vai incorrer nos mesmos erros. Nós vamos criar sistemas, criar estruturas, e vamos soterrar mais um pouco o Evangelho do Cristo. Nós temos que fazer o contrário, nós temos que dessoterrar, tirar o que está colocado em cima e garimpar. Quando a gente vai garimpar ouro, né? O pessoal lá tem que tirar o mato, tira a terra, tira o cascalho, chega no ouro dissolvido, joga no mercúrio para poder chegar na pipitinha, no pozinho. É isso que a gente precisa fazer. Tirar o cascalho. Tirar todo esse sedimento que foi colocado em cima do Evangelho, para chegar na pepita, para chegar no ensinamento precioso de Jesus. E por que ele dizia? Mais à frente, lá no Evangelho de João, olha o que ele diz. A humanidade era imatura. Era ou ainda é? Ainda tenho muitas coisas para dizer. Mas agora vocês não seriam capazes de suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, isso é importante, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. Vamos dar uma paradinha aqui. A doutrina espírita, veja só, alguém consegue identificar um salvador na doutrina espírita? Um dono da verdade na doutrina espírita? Consegue, senhor Onésio? Jesus. E é isso que se refere. É um volume, uma massa não identificada que vai chegar e vai dizer toda a verdade. Porque não precisa de mais nenhum outro Salvador. O Salvador já passou. A doutrina vem relembrar o que o Salvador queria nos dizer. Vem explicar todas as coisas. Vem colocar as coisas nos seus devidos lugares. A tarefa que Kardec fez esta ponte. Permitiu que isso viesse através do seu trabalho. Mas ele não é. Outro dia aí a gente viu aí escapulário de Kardec andando para cima e para baixo. É complicado. Ele não é Salvador. Ele não é um santo. Ele foi o codificador, ele cumpriu a missão dele. Ele é um de nós. Um espírito de elevada envergadura moral, de elevada intelectualidade, que veio para esta missão. Mas um espírito como nós, que passou pelo processo que nós estamos passando e que ainda vamos passar. Então isso aqui é importante, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês o que vai acontecer. O Espírito manifesta, tal. Por isso é que eu disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Muito bem.
Agora vamos na doutrina. Entendemos, né? Até esse ponto aqui, acho que qual que era a proposta? Compreender por que a doutrina espírita é considerada o cristianismo redivivo. Então, nós precisamos passar por esse processo. E foi muito rápido, né? Até se houver outras pessoas dessas denominações aqui, eu quero pedir perdão, porque o propósito não era fazer um estudo sistematizado, histórico, aprofundado de cada uma dessas vertentes. Foi só para a gente mostrar o porquê que nós chegamos no ponto em que nós estamos hoje. E mostrar o sentido da doutrina espírita, que é o resgate do evangelho simples. Do evangelho que fala no coração, que fala na alma, que transforma a vida das pessoas. Ou melhor, que estimula a que as pessoas transformem as suas próprias vidas. Porque o evangelho em si eu posso ler, mas se aquilo não me mover, eu posso compreender, mas se eu não der o passo seguinte, partindo para a ação, ele não transforma ninguém. Não adianta ficar vindo no estudo, ficar vindo aqui nas palestras, fazer tratamento, tomar passe, aguinha fluidificada. Isso não é transformação. Transformação é dia a dia. Atitude concreta no momento em que você é chamado a ser cristão. E é isso que o Cristo pede para nós. Ele não pede ritualística, ele não pede, vai lá, batiza no Espírito Santo, batiza na água, batiza no... Nada disso. Ele pede transformação, modificação de conduta. Então, se vocês pegarem o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que se propõe ser essa ferramenta de resgate do cristianismo simples, do sentido mais prático do Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar lá. Ó. Isso aqui foi uma mensagem, né, que foi dada numa das sessões mediúnicas comandadas por Kardec, e se apresentou como o Espírito de Verdade. Então é um texto um pouco longo, mas nós estamos aqui para refletir. Então é importante a gente fazer a leitura, né? Vamos lá. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido. Ao cristianismo redivivo, hein? Para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Agora vem o convite. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Não é da Terra. Olha a responsabilidade. Por quê? Porque nós sabemos que uma hora nós vamos habitar outros planos, e esse evangelho vai ter que ser levado. Nós sabemos, de acordo com a lei do progresso, que a gente não esquece aquilo que aprendeu. E nós vamos ter que continuar levando. Resgata agora, resgata o evangelho simples agora, transforma a sua vida e leva isso para sempre. Leva para a tua vida fora. Não para esta vida material, esse momento, para a tua vida espiritual, que é a imortalidade. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Olha lá. Amai-vos também uns aos outros. Olha lá, de novo Cristo falando. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Só este parágrafo aqui, ó, faz referência a 3 passagens do Evangelho. 3.
A primeira a gente já viu. Naquele momento em que Jesus está na Santa Ceia. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o mandamento novo, o mandamento único. Depois ele diz aqui, outra passagem. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai. Outra passagem do Evangelho. Quem se lembra? Jesus estava sentado numa casa, comendo com pessoas, diversas pessoas, e chega a família de Jesus, a família carnal, a mãe e os irmãos. E eles estavam ali para prender Jesus, porque eles diziam que Jesus tinha perdido o juízo. Só que tinha tanta gente que eles não conseguiam chegar. Então o recado foi sendo dado. E quando chega Jesus, dizem assim, Jesus, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E qual que é a resposta que Jesus dá? Todo aquele que faz a vontade do Pai é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Num único parágrafo, 3 passagens. Nós vamos ver a terceira agora. Que está no céu, dizendo, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Sermão do Monte. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do Pai. Então, é só a gente ler com olhos de ver, enxergar e negar a si mesmo. Negar a si mesmo é tomar consciência das suas imperfeições e trabalhar. Combater o bom combate, como Paulo ensina. Lutar contra si mesmo. Resistindo, vencendo e superando as suas limitações, para amar infinitamente, como Jesus ensina. O Evangelho é simples. E a gente precisa aprender a tirar os escolhos. Tirar essa montanha, esse monturo, Que monturo é um monte de coisa ruim, um monte de lixo, um monte de entulho que foi colocado sobre o Evangelho simples de Jesus. Só que essa tarefa cabe a cada um de nós. Porque o Evangelho é para cada um de nós. Não adianta a gente vir aqui, eu falar aqui, se eu não tento transformar a minha vida. Não adianta. Não adianta conduzir grupo de estudo se eu não tento transformar a minha vida. E cada um de vocês é a mesma coisa. Não adianta vir, não adianta entrar nessa obra de Deus, que é a construção do reino de Deus, se a gente não procura lutar contra si mesmo. Vencer as imperfeições. É tempo perdido. Tempo perdido. Nós temos as reencarnações, dirá alguns. Olha, até isso é uma acusação que se faz contra os espíritas, Que dizem assim, não, mas vocês acreditam em reencarnação. E a reencarnação, então, te permite você reencarnar inúmeras vezes, você nunca vai se melhorar. Você nunca vai, você deixa sempre para depois, deixa para depois. Vem o quê? A dor. Enquanto... Oi, Sanessa. Não é? A história? Então. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós nos propomos a compreender a doutrina espírita e, dentro da doutrina espírita, este aspecto moral do Evangelho de Jesus, trazendo para nossas vidas e nos transformando, ou nós ficamos continuamente patinando, amassando barro, no mesmo lugar. Então, é uma decisão que nós precisamos tomar a cada dia, a cada momento de nossas vidas, em cada instante, a toda hora. Eu posso tomar uma decisão, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Beleza, aceitei e estou salvo. É uma teologia que tem na praça. Mas e o momento seguinte?
Ah, não, você foi salvo pela graça. Você aceitou Jesus, então você está salvo pela graça. Será? Segundo o que o próprio Cristo fala, não é bem assim. Então está aqui, ó. Para encerrar, né? Depois desse texto, Kardec coloca nota, explicando por que ele colocou esse texto como o prefácio da obra. Então ele diz lá, ó, a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio. O verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Restabelecer a verdade. Resgatar o cristianismo. Colocar o Evangelho de Jesus disponível para cada um de nós, na sua simplicidade e na sua força transformadora. Para que nós, nos transformando, possamos transformar o mundo à nossa volta. A gente não fala, né? Todo final de ano, esse ano aqui, no meu caso, por exemplo, emagrecer, né? A gente sempre deixa na segunda-feira, né? Deixa para o ano que vem. Não, ano que vem. A gente sempre toma essas decisões, resoluções de final de ano, né? E essa resolução espiritual, quando é que nós vamos tomar? Nós vamos continuar fazendo como regime, deixar para o ano que vem? Ou nós vamos tentar começar agora? A cada segundo, a cada momento, vigiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, comparando a nossa vida com o Evangelho de Jesus. Todo mundo faz aqui o Evangelho no lar, não faz? Qual que é o momento mais importante do Evangelho no lar? Para vocês, quem pode dizer? Qual o momento? Nós temos, né, oração de abertura, colocamos a aguinha lá para fluidificar, lemos uma página do Evangelho, fazemos uma reflexão, fazemos oração de encerramento, bebemos a aguinha. Qual que é o coração do Evangelho no lar? A parte mais importante de tudo isso. Oi, Sonesa. A reunião da família, a reflexão, o comparativo. Olho para mim mesmo, vejo o caminho que tenho trilhado e vejo o caminho que o Cristo propõe. E vejo a distância que falta para aproximar um e outro. Porque senão vira só mais um ritual. Chegou a hora do Evangelho. Ritual. Sem sentido. Se não tem a reflexão. E se essa reflexão não gera uma força transformadora, de modificação. Aí a gente volta a cair no erro que vem sendo cometido. 2000 anos. Criando mais sistemas em cima de uma coisa que não tem sistema. O sistema é faz, age, ama, perdoa, transforma. Não tem sistema. É simples. Então, encerro a minha palestrinha de hoje, agradecendo a presença de todos e agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus pela vida, né? Pela família. Toma água aí. Pelos amigos, né?
pela família Portal. Porque depois de um bom tempo, né? Ô, meu pai. Dá uma mão aí. Depois de um bom tempo batendo cabeça, né? A gente, através da família Portal da Luz, foi tendo essa visão diferente, essa proposta, encontrando essa proposta, buscando. Então, o que eu desejo é que cada um de nós consiga internalizar essa proposta, ir em busca, se encontrar poxa vida. Caramba, não vai passar? Oh, pai. Se encontrar com esse evangelho simples. E que esse evangelho simples auxilia cada um de nós. Não a vencer na vida do ponto de vista material, mas vencer na vida do ponto de vista espiritual. Quando Jesus está naquela última ceia, ele diz assim: não turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E vocês também podem vencer o mundo. E vencer o mundo é vencer essas nossas imperfeições. Cada um dentro da sua batalha diária, carregando a sua cruz e seguindo Jesus.